Olá, eu sou Diomar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, para mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos vivendo os últimos dias, dias que antecedem a volta de Jesus. Muitos sinais já aconteceram e estão acontecendo, e muitas das profecias bíblicas já se cumpriram, e há profecias bíblicas que estão se cumprindo agora, no nosso tempo. E isso mostra a eminência da volta de Jesus. A profecia que a palavra aponta sobre o rio Eufrates, profecia esta que se cumpriria nos últimos dias, já é uma realidade e já podemos ver e perceber que isto está se cumprindo. O rio Eufrates, junto com o rio Tigre, delimita a região conhecida como Mesopotâmia, na qual viveram algumas das principais civilizações da humanidade. Sua região foi berço de cidades como Ur, Quis e a mais conhecida de todas, a Babilônia. No tempo presente, a extensão deste rio percorre 3 países, sendo eles Turquia, Síria e Iraque. No livro de Apocalipse, no capítulo 16, 7 anjos são ordenados a derramarem 7 taças sobre a terra, taças da ira de Deus. E no versículo 12, a palavra diz assim: o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Veja que esta profecia, quando foi dita, apontava para dias futuros. É uma profecia que diz que este rio Eufrates iria secar. Este rio sempre foi grandioso e tem uma história milenar. Sua região sempre foi muito disputada, sobretudo pelo Egito e Babilônia. E veja como a palavra de Deus é poderosa e como nós temos que temê-la, pois ela é precisa em tudo aquilo que diz. A palavra afirma que nos últimos dias Deus ajuntaria o seu povo de todas as nações e traria de volta a terra de Israel. Desde 1948, Israel passou a ser novamente uma nação. Esta é a geração da figueira. Esta é a geração da volta do nosso Senhor Jesus. Perceba que a profecia da seca do rio Eufrates está ligada a Israel, pois nos últimos dias a Bíblia diz que este rio secaria para dar caminho aos reis que vêm do Oriente. E isso é espantoso, porque este tempo chegou. O rio Eufrates está secando, e esta é uma notícia vinculada por muitos jornais pelo mundo. E há informações, inclusive, que o rio Eufrates foi reduzido a um riacho. O nível de água do rio diminuiu drasticamente. E para aqueles que conhecem a palavra, sem sombra de dúvidas, sabem que este é um sinal muito forte de que estamos vivendo os últimos dias e que esta certamente é a última geração. Veja que a seca deste rio tem um propósito, e o propósito é que se crie um caminho para os reis que vêm do Oriente, ou seja, para que tropas passem por ele. A Bíblia não faz segredo de que nos últimos dias haverá uma guerra, e esta guerra será uma guerra mundial, pois é isso que a palavra revela nos versículos à frente. Versículo 13 em diante diz assim: então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Este rio está secando para isso. É um anúncio desta guerra. Guerra que se aproxima cada dia mais. É a guerra que está descrita no capítulo 38 do livro do profeta Ezequiel. A guerra de Gog, da terra de Magog, que virá do norte, que vai atravessar o rio que está secando agora, o rio Eufrates, com o seu exército, que segundo a palavra de Deus tem a largura da terra, ou seja, são milhares de milhares. E para aqueles que estão atentos às notícias, sabem que as tensões estão crescendo cada dia mais. O acordo de não proliferação das armas nucleares foi suspenso entre Estados Unidos e Rússia,
E isso dá margem para uma nova corrida armamentista, que já começou. As potências mundiais estão se movimentando, alianças estão sendo feitas, acordos estão sendo quebrados. E sem perceberem, estão sendo congregados para esta grande batalha, para esta grande guerra. E veja como a Bíblia é precisa em tudo aquilo que diz. Diz que este grande exército que vem contra Israel, assim que o rio Eufrates seca, vem do Oriente, vem do extremo norte. E são exatamente estes países que estão se aliançando em uma política comum, em interesses comuns. São os reis do Oriente, ou seja, Síria, Irã, Rússia, China e países afins ali próximos. Estão se preparando para a guerra, estão se congregando para o dia da grande batalha. O rio Eufrates está secando, a passagem e o caminho já estão preparados. Este dia certamente chegará. É tempo de se arrepender, é tempo para voltar para os caminhos do Senhor. A palavra está se cumprindo e Deus está mostrando que é Deus. Entregue hoje a sua vida para Jesus. Aceite Ele como seu único e suficiente Salvador, pois o tempo e a hora já chegaram. Não há mais tempo e não podemos perder tempo. Fique com Deus, fique na paz.